Hello everyone and welcome to another mini class. My name is Douglas and today we're gonna go over the modal verb will. So let's go with me. Então vamos lá, will. Will, ele nada mais é do que uma indicação de futuro. Toda vez que vocês virem uma frase em que tem uma pessoa, will e um verbo, essa estrutura vai indicar o futuro. Então, exemplos. Se eu falar I will eat, no português eu poderia traduzir como eu comerei ou eu vou comer. I will study English. Eu estudarei inglês ou eu vou estudar inglês. Então, will nada mais é do que essa indicação de futuro, beleza? Tem algumas condições, ou melhor, tem algumas ideias que eu passo quando eu utilizo o will. Então, vamos entender essas ideias? Primeira ideia, reação ou uma decisão espontânea. Então, toda vez que eu fizer uma reação, eu vou utilizar will. Exemplo, a tua caneta cai no chão. Aí eu falo assim, eu pego. Em inglês, I'll get it. De novo, eu pego, I'll get it. Então, você gostaria que alguém fosse ao Nagumo para você. Eu vou lá e me prontifico a ir ao Nagumo. Então, em inglês, eu posso falar, I'll go to Nagumo for you. I'll go to Nagumo for you. Ou seja, foi uma decisão espontânea, foi uma reação à sua pergunta. Então, toda vez que tiver essa condição de reação ou uma decisão espontânea, vocês podem usar will. Fechou? Outro uso possível do will, quando você fala de promessas. Então, I promise, I will. I promise, I will. Toda vez que você fizer uma promessa, você vai utilizar esse will para complementar a sua frase. Então, prometo que eu vou te ajudar amanhã. I promise I will help you tomorrow. I promise I will help you tomorrow. Prometo que eu vou fazer isso semana que vem. I promise I'll do it next week. I promise I will do it next week. Ok, guys? Então, promessas você vai utilizar will. Tem até uma música do tema do filme do Tarzan que ele fala You'll be my heart. Vou colocar um trechinho da música para vocês verem. É uma promessa que está acontecendo e ele usa o will durante essa música, tá bom? You'll be in my heart, no matter what they say. You'll be here in my heart, always. Outro modo que eu consigo usar o will para incertezas. Então, sabe quando você usa o I think? Então, eu acho, I think. Você pode complementar a segunda frase utilizando o will. Então, eu acho que eu farei isso... Não sei. Eu acho que eu estudarei japonês ano que vem. Então, em inglês, I think I will study Japanese next year. Então, de novo, eu acho que eu estudarei japonês ano que vem. I think I will study Japanese next year. Ou, eu acho que ela virá para minha casa hoje à noite. Então, em inglês... I think she will come to my house tonight. Think she will come to my house tonight. Então, para expressar incertezas, você consegue utilizando will, ok? Outro uso do will. Toda vez que você quiser falar frases com o se, tananã, will. Por exemplo, no português, quando eu falo coisa do tipo, se eu tiver dinheiro, eu comprarei um carro. Em inglês, if I have money, I will buy a car. Então, se ela vier aqui amanhã, nós podemos ir à praia. If she comes here tomorrow, we will be able to go to the beach. Então, if é outra frase utilizando will, beleza? If alguma coisa happens, outra coisa will, beleza? Sempre. Então, if will. Outra ideia, previsão do tempo. Então, quando você apresenta uma previsão do tempo e tem um estudo por trás, você utiliza will. Então, se eu fosse dizer a vocês que eu vi na previsão do tempo que vai chover amanhã, em inglês eu falaria I have seen the weather forecast that it will rain tomorrow. I have seen in the weather forecast that it will rain tomorrow. Ok? Ou eu vi na televisão que vai nevar semana que vem. Então, em inglês, I saw on TV that it will snow next week. I saw on TV that it will snow next week. Beleza? Então, utilizem will quando você estiver falando de uma previsão do tempo e que houver um estudo por trás. Beleza? Outra forma que você utiliza will é quando você decide por outra pessoa. Então, digamos que você tem um filho, que você decida pelo seu filho que ele vai estudar inglês ano que vem. Tá bom?
Então em inglês eu falaria You will study English next year. Tá bom? Você decidiu que a sua filha vai dançar balé. Ou sei lá, o seu filho vai dançar balé, não sei. Sua filha. Então, my daughter will dance ballet. My daughter will dance ballet. Alright? Então, quando você decidir pelos seus filhos, normalmente você vai utilizar will. Ok? Porque esse will passa essa ideia de um poder sobre outras coisas, sei lá, uma decisão final. Will. Mais uma possibilidade de uso will é quando você quer expressar formalidade. Então, sabe aquela ideia de formal e informal? Então vamos lá, eu estou num restaurante falando com o meu amigo. E aí meu amigo me pergunta o que eu vou pedir. Em inglês, provavelmente ele vai perguntar What are you gonna have? Ok? Então, what are you gonna have? Pro meu amigo eu posso responder I don't know, I'm gonna have some sandwich. Então de novo, I don't know, I'm gonna have some sandwich. Então, quando eu estava falando com meu amigo, eu estava usando gonna, I'm gonna. Assim que o garçom chega, the waiter comes to my table. O garçom vem para minha mesa. Assim que ele chega lá e ele pergunta para mim, provavelmente para o garçom, por conta de eu ter que manter uma educação maior, eu vou usar o will. Eu abro o menu e falo, I will have some sandwich. I will have some sandwich. Tá bom? Então nesse contexto, não tem essa ideia de um uso, sei lá, específico. Não, é só a formalidade mesmo. Com meu amigo eu estava usando gonna. Mas com o garçom eu utilizei will, porque ele é mais formal. Então quer passar uma formalidade maior no inglês? Use will, porque ele é mais formal do que going to. Ok, pessoal? Estruturas. Will permite que você faça frases afirmativas, negativas e perguntas. Tudo bem? Na frase afirmativa você já viu vários exemplos. Então é só botar o will entre a pessoa e o verbo. I will study. I will work. I will play. Se fosse ele, he will play. He will work. He will study. Tá bom? Will não é alterado pela regra do S. Por conta de ele fazer parte de um grupo de verbos auxiliares na língua inglesa que não se dobram à regra do S. Muitas pessoas chamam esse grupo de modal verbs, mas há outros teóricos que vão chamar esse grupo de modal auxiliaries. Tá bom? Então, modal verbs ou modal auxiliaries. Negação. Quando você fizer uma negação, você vai acrescentar o not à palavra will. Então você pode falar will not ou juntar as duas e falar won't. Won't. Então se eu quisesse falar assim, eu não vou fazer isso, em inglês, I won't do it. I won't do it. Ela não virá para a aula, em inglês, she won't come to class. She won't come to class. Nós não iremos falar com ela, em inglês, we won't talk to her. We won't talk to her. Então basicamente é só você colocar o won't, tá bom? Pergunta. Quando você fizer uma pergunta utilizando will, você precisa inverter a posição. Então, ó, na afirmação é I will. Na pergunta tem que ser will I. Inversão. Então, qualquer pergunta é só inverter. Então, se eu fosse perguntar, você vai estudar inglês? Em inglês? Will you study English? Você trabalhará amanhã? Will you work tomorrow? Bom, então só fazer essa inversão entre o will e o you. Se fosse uma pergunta do eu, sei lá, eu terei que fazer isso? Em inglês, will I have to do it? De novo, will I have to do it? Tá bom? Então só você fazer essa inversão. Contrações. Então, o will, você consegue fazer uma contração com will, que é basicamente tirar esse W e esse I e deixar apenas o L e L. Fechou? Então, ó, I will vai ficar I'll. Você vai, you will, em inglês pode. You will, transformando. You will, contraindo you'll. Ok? Então, basicamente, é só você tirar esse WI e manter o LL, tá bom? E você coloca esse apóstrofo para indicar que é uma contração do will. Short answers. Há aquela ideia de você dar uma resposta curta na língua inglesa. Então, digamos que eu te pergunte assim: will you study tomorrow? A possível resposta é yes, I will. Ou, se for uma negação, no, I won't. Então, basicamente, os short answers do will são yes, I will, se você estiver de acordo com a pergunta. No, I won't, se você não estiver de acordo com a pergunta. Yes, I will. No, I won't. Então, basicamente, o will é essa palavra que vocês utilizam para indicar futuro, tá bom? Ela é uma das possibilidades de futuro da língua inglesa. Estudem o will, assistam vídeos de outras pessoas que também vão explicar o will, para que vocês possam complementar ainda mais o conhecimento a respeito dessa palavra.
treinem bastante para que ela se torne cada vez mais comum no vocabulário de vocês. E basicamente essa mini aula foi isso. Deixem um like para que vocês possam ajudar, assim, dar um ânimo a mais para a gente possa gravar mais vídeos de conteúdo para vocês. Compartilhem com os colegas, se possível, para que eles possam assistir também. E a gente se vê na próxima mini aula. Bye! Então toda vez que eu falo will, em um momento de reação, ou toda vez no momento de reação, eu gelo. Aí eu vou lá e me... Qual que é o verbo que eu falo assim? Indico não, eu me prontifico. Então precisa que alguém vá no Google. Eu vou lá e me prontifico, aí eu vou na Google. Em inglês eu posso falar, I'll go there. Ficou tudo bleló. Então, você gostaria que alguém fosse no Google? Eu corto, vamos voltar. Só um comecinho já pode pausar. Última possibilidade de uso do will. Não, última não. Vamos lá, contractions. Eu consigo fazer contrações com a palavra. Não. Volta. Então vamos lá.